Vamos agora fazer uma questão comentada, e essa questão vai ser um pouquinho um pretexto para nós teorizarmos um dos itens que não tem sido muito cobrados em prova. Olha essa questão aí na tela comigo, de 2017, da Fundação Getúlio Vargas. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. E 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos hábitats de incontáveis espécies animais. Deram um texto enorme para perguntar só o seguinte: o para baixo, que muda de sentido se for invertida a posição de seus dois elementos, é vários motivos, grande porte, animais menores, grandes áreas, cruel desalojamento. Eu não sei se você já sabe qual é a resposta, mas depois eu vou dar um tempinho para você ver. Mas essa questão, ela pede que se observe um par. Esse par é formado de um substantivo e de um adjetivo, e eles querem que se inverta a ordem, de modo que, se por um lado tem uma propriedade matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, na língua portuguesa a ordem dos fatores altera o produto. Olha aí na tela comigo. O título do texto é assim: Animais, nossos irmãos. Nesse título nós temos dois substantivos. Para você que já se esqueceu, um termo é gramaticalmente classificado como substantivo quando a gramática afirma que ele é uma palavra que serve para dar nome aos seres. E seres aí você entenda como pessoa, como objeto, como sentimento, tudo que para você de repente nem é ser. Então, duas coisas. Sempre que vocês virem uma prova que tem assim, o nome e seu emprego, nomes são as palavras que exercem a função de substantivo. E na prática, a gente observa que um substantivo é aquela palavra que pode ser precedida de artigo. Vamos colocar precedido, né? Porque é o substantivo. Então, se eu tenho o artigo definido, o e a, e seus plurais, e o artigo indefinido, um e uma, e seus plurais, nós temos substantivos. Agora vejam só, eu sempre chamo a atenção que não tem que ter, ele pode ser. Olha na tela de novo. Animais, nossos irmãos. Não tem artigo aí. Mas na frase 1 do texto tem: desde o início da vida no planeta Terra. Vem aqui comigo. Quando eu falo desde o início da vida no planeta Terra, olha o que acontece. A palavra início está determinada por um artigo o. Isso faz dela um substantivo. Tá? Mesmo que isso para você não seja o que você chamaria de um ser. Outra coisa, quando eu falo de artigo, a palavra vida, antes dela tem o da, que é a contração, a mistura, a fusão da preposição de com o artigo a. Então, isso aqui também é um substantivo. Então, quando eu disse que o substantivo pode ser precedido de um artigo, pode ser um artigo puro. Aqui, ó, o. Simplesmente o artigo. Ou pode ser um artigo fundido, misturado com a preposição de mais a. Perfeito? Lá na tela de novo. Voltando ao título, Animais, nossos irmãos. Vem aqui comigo. Ao dizer animais,
nossos irmãos, o que que nós vamos ter? Duas palavras que não têm artigo, animais e irmãos, mas que admitiriam. Eu digo os animais, eu digo os irmãos. Então, isto é substantivo, da mesma forma que isto aqui é um substantivo também. Ok, gente? Olha a questão. Vários motivos. O par vários motivos me mostraria que isso aqui é um substantivo, os motivos. Isso aqui é um substantivo, o porte. Isso aqui é um substantivo, os animais. Isso aqui é um substantivo, as áreas. E isso aqui é um substantivo, o desalojamento. Nenhum apareceu precedido. Agora, quando a gente fala do adjetivo, que a gente aprendeu genericamente como qualidade, e qualidade vale defeito também, viu? E qualidade vale característica também. Então nós podemos dizer que um adjetivo é um caracterizador de características positivas ou de características negativas. E um detalhe, o adjetivo, ele por sua vez, vai ser um termo que se refere ao nome. Toda palavra que se coloca em função de um substantivo, em função da caracterização do substantivo, ou qualidade ou defeito, é o que nós chamamos de um adjetivo. Então, não é simplesmente a gente olhar e achar que, não é qualidade, então não é substantivo. Vamos lá na tela. Quando você vê, por exemplo, nessa frase 2 do texto, e eles dizem assim, na frase 2 do texto, na frase 1, desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Espécies é um substantivo porque tem um artigo antes. Agora, o que eu quero te mostrar é uma outra coisa. A outra coisa é a seguinte: animais caracterizam um tipo de espécies. Existem espécies animais, como existem espécies vegetais. Então, eu falo assim, as espécies animais foram extintas. E aí, quando eu falo que as espécies animais foram extintas, esse animais está no plural para concordar com espécies. Tem espécies animais, espécies vegetais, espécies minerais. Tem artigo aqui, Isso é um substantivo. Consequentemente, isto aqui é um adjetivo. Ok? Então, para definir o que é substantivo e adjetivo, vamos lá na tela comigo de novo. Nós já tínhamos marcado os substantivos. Agora, motivos, porte, animais, áreas e desalojamento. Se você olhar a relação, o desalojamento que é cruel, são as áreas que são grandes, são os animais que são menores, o porte que é grande e os motivos que são vários. Então, a setinha está apontando para o substantivo, a outra palavra é, portanto, um adjetivo. Normalmente, o que a gente chama de ordem direta da coesão textual da língua portuguesa costuma ter primeiro um substantivo e depois um adjetivo. Você fala que você tem 2 filhos educados. Você não fala que tem 2 educados filhos. Você fala que você mora numa casa grande. Eu não sei se você fala, eu moro numa grande casa. Então, o comum é dizer assim, pessoa sensata. É isso? Pessoa sensata. Agora, às vezes a ordem dos fatores altera o produto. E essa questão de alterar o produto foi justamente o que a questão pediu. Olha na tela. Vários motivos, e motivos vários são a mesma coisa?
Grande porte, porte grande é a mesma coisa? Animais menores e menores animais, se parece? Grandes áreas e áreas grandes, pode ser? Cruel desalojamento ou desalojamento cruel, o que dizer? Eu não sei o que você pensou, mas você acertaria essa questão, olha na tela, se você tivesse marcado a letra A. Porque quando você fala vários motivos, significa uma profusão muito grande de motivos, muitos motivos. Agora, quando eu falo motivos vários, é por motivos variados, é por motivos distintos, não é pela quantidade. Professor, como é que a gente aprende isso? A gente não aprende isso na escola. A gente aprende isso na vivência. O que é um grande homem? O cara é nobre. O que é um homem grande? Altão. O que é uma boa mulher? Gente boa demais, bondosa. E uma mulher boa? Gostosa, pegável. É isso. Então, o meu objetivo com a resolução dessa questão foi dar essa pincelada teórica do que é substantivo e do que é adjetivo. E você vê, por exemplo, como é que tem sido cobrado isso por aí. Na próxima vez que eu voltar aqui, nós vamos escolher uma outra questão e nós vamos falar de um outro assunto também, para você começar a sentir itens de um edital. Grande abraço, bons estudos e até lá.